Galera, uma resenha bem rápida pra gente falar um pouquinho sobre Vasco. Eu disse pra vocês antes que eu queria que o Vasco trouxesse sim o Pedro Raul, claro e óbvio, já que a gente deu o cano, né, pro Fluminense, demos o cano pro Fluminense, pô, a gente traz o Pedro Raul que ficou atrás do cano na artilharia. É o conta boa, puta que pariu. Mas enfim, Pedro Raul no Vasco, o cara foi vice-artilheiro do campeonato passado, tá em evolução, tá numa crescente evolução, então sim, cara, era legal o Vasco ter trazido ele mesmo. Agora tem que trazer gente pra poder passar a bola pro Pedro Raul, né? Senão, não adianta. Mas eu falei que, cara, eu queria que o Pedro Raul viesse pro Vasco pra gente parar de falar em Pedro Raul, irmão. Porra, porque todo dia era 50 mil notícias que o Pedro Raul vai chegar, vai chegar, aí não vai mais, não tem proposta, tem que enviar proposta, a proposta tá chegando a nada. Porra, meu irmão. Tava de saco cheio já disso. E não adiantou muita coisa não, né? Porque o Vasco contrata o Pedro Raul e continuam falando de Pedro Raul todo dia. Puta que pariu, né? Parece que o Vasco tá trazendo o Messi, né? Mas a gente fala, aí você é torcedor de candidato, você torce contra, mas não é, cara, não é. O Vasco não vai jogar só com Pedro Raul, não, irmão. Tem que contratar mais jogador, caralho. Aí contrata esse Patrick De Luca, né? Agora é De Luca, tá ligado? De Maria, De Rascaeta, De Luca. Oh, meu Deus. Mas, tá. Nem vou falar sobre esse cara, primeiro porque eu não conheço. Vi sim que a galera lá do Bahia deu graças a Deus que ele saiu de lá, mas é Vasco, né, irmão? É Vasco, é outra camisa, porra, é uma nova temporada. Esperamos aí que o possante De Luca faça algo de bom, pelo menos. Mas a gente vai ver sim aqui alguns dados, né, lá do Transfer Market do Pedro Raul. Vou falar um pouquinho sobre um amigo aqui que mandou uma mensagem, né, num dos vídeos, dizendo que o Vasco estava falido se não fosse a SAF. O Vasco, ó, já era, irmão. Se não tivesse lei de SAF, não só o Vasco, tá? Como os outros clubes também, ó. Todo mundo aí, ó. Espaço, irmão. Só ia existir Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Não é possível que vocês acham isso realmente. Mas, enfim, vou trazer aqui uma matéria do próprio Vasco, no balancete de outubro, finalzinho de outubro, para vocês lerem, cara. Porque, cara, não adianta a gente vir falar, né? Tem que mostrar. Então, vou mostrar para vocês que o Vasco não estava falido. Documento do próprio Clube de Regatas Vasco da Gama. Vou falar com vocês também sobre as especulações que falam do Atlético Paranaense. E já estão há mais de um mês falando sobre isso. Bissoli, Terãs, Pedro Henrique, Kelvin. Tudo mentira, irmão. Tudo mentira. E eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Conversei com Alexandre Matos. Todo mundo não fala, né? Não, conversei com o empresário do fulano. Mas eu tô falando a verdade, tá, galera? Pode confiar. Vocês sabem que, porra, eu não vou fazer isso aqui de orelhada, não vou mentir pra vocês. O próprio Alexandre Matos me falou. Curto e grosso, irmão. Curto e grosso. Com relação a todos os nomes. Todos os nomes de jogadores do Atlético Paranaense que são especulados dentro do Vasco SAF. Bora iniciar o nosso vídeo aqui com o Transfer Market do Pedro Raul, irmão. Vamos lá. O Pedro Raul tem 165 jogos na sua carreira. Ele tem 26 anos e 54 gols na carreira. Pensei que tinha mais também, mas não. Então 54 gols. 26 pelo Goiás, 11 pelo Botafogo, 8 pelo Atlético Goianiense, 4 pelo Vitória de Guimarães, 3 pelo Kashima Reysol e 2 pelo FC Juarez, ou Juarez. Então são 54 gols em 165 jogos, dá uma porcentagem aí de 30%, ou seja, em cada 3 jogos na carreira, o Pedro Raul faz um gol. E galera, se vocês repararem aqui, ó, ele evolui, né? Ele vem evoluindo, ó. Vocês pegarem o último clube aqui, o FC Juarez, ele tem 2 gols, no Kashima Reysol 3, Vitória de Guimarães 4, Atlético Goianiense 8, Botafogo aqui do Rio 11 e o Goiás 26. Seguindo essa lógica aqui, né, da escadinha, no Vasco ele fará mais gol do que aqui no Goiás. Seguindo essa lógica, é claro, né? Vou botar aqui agora, cara, o comentário do Eduardo Santos. Ele me respondeu num vídeo, ele falou assim, deixou o comentário dele lá, né? Obrigado aí, Eduardo. A SAF só foi aprovada pelos políticos do Vasco porque eles têm certeza que o clube faliu. Ou seja, Carlos Osório, Jorge Salgado, Duque Estrada, Carlos Fonseca e outros, Júlio Brandt, só venderam o Vasco porque, segundo o Eduardo, o Vasco já tinha falido. Esse papo de ser contra a SAF só interessa a youtubers. Não tem assunto. O Vasco não tem disputado nada. Ou seja,
o Vasco não disputa nada, eu não tenho assunto, aí eu venho falar de Vasco. SAF contra. Segundo aqui o Eduardo. Uma completa incoerência, Eduardo, porque os canais que são pró-SAF, a favor da SAF, esses sim têm muito conteúdo, né? Você vê, especularam até Cristiano Ronaldo no Vasco, entre outros nomes. Entre outros nomes. E eu, justamente, que bato nisso aí, eu não queria que o Vasco fosse vendido, e eu espero que o Vasco recupere o Vasco associativo, que deu todos os títulos do Vasco que eu vi, porque essa porra aí é nova, tá? Isso aí é novo. Galera, eu vou ler partes aqui, eu vou deixar esse balancete contábil 31/10/2021, e é o último balancete que tem aqui, tá? É o último, pra você ver, né? Disseram que a SAF ia trazer transparência, tem transparência nenhuma aqui. Como associativa ainda tinha aqui, né? Um engodo, mas tinha. Mas vamos lá, vou pegar o documento aqui, ó, do exercício de 2021, da qual fala sobre justamente o que o Eduardo aí falou. Vamos lá. Aqui tem a renegociação da dívida tributária e aqui tem a renegociação da dívida civil e trabalhista. Galera, olha só, eu não vou ler tudo porque a gente sabe que o Vasco solicitou o RCE, ainda era um clube associativo e tal. Aí aqui diz sobre os credores. Bom, vamos ler a parte importante aqui e que eu quero que fique fixado aí na cabeça, principalmente do Eduardo. Em resumo, a entrada do Vasco de forma pioneira no RCE levou imediatamente ao alongamento do perfil de pagamento das dívidas cíveis e trabalhistas, que já estavam na esfera judicial. Com essa medida, 90% da dívida incluída nesse regime passou a ser de longo prazo. Adicionalmente, existe grande possibilidade de redução do seu montante por naturais das negociações entre Vasco e seus credores, criando condições para o clube quitar suas dívidas a partir de negociações individuais com seus credores, que terão seus créditos atualizados pela taxa Selic. Caso se considere o deságio legal sobre os valores contabilizados no longo prazo, pode esperar uma redução de cerca de 30% da dívida ao longo dos próximos 10 anos. Adicionalmente, o Vasco possui dívidas cíveis e trabalhistas que não foram incluídas na RCE, totalizando 101 milhões, que são aquelas que não existe processo judicial em curso ou já em execução. Em sua maioria, são dívidas com fornecedores operacionais relativos à folha de pagamento. Tendência. Historicamente, o descontrole da dívida do Vasco era o grande problema estrutural do clube, pelo menos nos últimos 20 anos. Esse é um panorama comum à grande maioria dos clubes brasileiros. Então, todos os clubes brasileiros têm dívidas. Se não tivessem a lei da SAF, não existia mais, né? Ah, peraí, pô. E deriva fundamentalmente da má gestão financeira e administrativa, além da fragilidade nos processos de compliance, auditoria interna e seus devidos controles internos com autonomia da gestão. Pode-se afirmar que após a reestruturação das dívidas cíveis, trabalhistas e tributárias em 2021, o endividamento deixou de ser a grande fragilidade estrutural do clube. Afinal, a dívida de 833 milhões de 2020, desorganizada e com quase metade vencendo em um ano, passou a ser um endividamento que se aproxima contabilmente de 700 milhões, apenas 10 meses depois, que se encontra completamente organizado e validado por órgãos externos. Adicionalmente, cerca de 80% da dívida atual tem prazo de pagamento de até 10 anos e ainda a possibilidade de reduções substanciais adicionais com as negociações a serem realizadas no âmbito da RCE. A dívida ainda é alta, mas organizada e com previsão legal de pagamento no longo prazo. Mas ressalta-se, ela já não é o principal problema estrutural do clube, em um grande avanço no contexto de uma recuperação econômica definitiva. É que ele fala sobre valores, sobre quanto que o Vasco ganhou, mesmo estando na Série B, que foi 180 milhões, quanto que o Vasco pode ganhar na Série A, que são 400 milhões no curto prazo. Então, meu amigo, vamos parar com essa palhaçada aqui, com essa balela. Isso aqui é uma balela do caralho. Dizer que o Vasco estava falido, que não tinha mais dinheiro, isso é balela. Vimos aí o documento oficial do clube comprovando que dívidas estão equalizadas, e eu não sei, porque até hoje, né, o seu Luiz Melo falou na entrevista dele, pagamento de dívida, estão pagando. Que dívida? Se já tá tudo equalizado. Tem um pela saco jornalista daquele para dizer, opa, calma aí, as dívidas do Vasco estão equalizadas, eles estão pagando que dívidas? Vamos parar com isso aí, Eduardo. Isso aí é conversa fiada, irmão. Isso aí é conversa que você escuta em outros canais e vem aqui replicar aqui. Isso é balela, irmão. Isso é balela. Acabei de ler o documento oficial do clube. Aí, vai acreditar em você ou no documento oficial do clube? Galera, antes da gente iniciar o último ponto aqui desse vídeo, né, que é falando sobre Alexandre Matos e os jogadores do Atlético Paranaense, vamos dar uma olhada nisso aqui. Que isso, cara. Olha como o Palácio se reapresentou, irmão. Ô, Palácio, tá fazendo teste pra ser leitão, irmão? Tá fazendo pra ser leitão de Natal? Porra, tá foda. Tá com a barriga maior do que a minha, hein, Palácio? Caô, não tá não, irmão. Tá não.
Mas vamos lá, galera. A SAF tem 5 fases para contratações. A primeira é a carência no elenco. A segunda é o perfil, ó. Pra ver se o jogador, porra, mantém a sua dieta em dia. Se é um cara que, porra, é educado. Se é um cara que não vai pra balada. Aí, o Palácio tá fora disso tudo. Como é que veio pro Vasco, né? Que foi a 777 que trouxe, tá? O seu Paulo Brax. Como veio? Já fugiu desses 2 perfis, né? Já fugiu de tudo aí o Palácio. Aí depois vai pro mercado, é onde faz a análise, 2 relatórios, um do Vasco e outro relatório da 777. A quarta fase é a aprovação, onde irão analisar os 2 contratos e os 2 precisam estar ok. Mesmo os 2 estando ok, nessa fase de aprovação pode, ó, ir pra balela. E depois, para ver se o Vasco, a quinta fase, é o orçamento, para ver se os jogadores que estão sendo especulados, a fase comercial, se eles podem ou não se enquadrar no orçamento do Vasco. Meu irmão, tem que mudar, tá ligado? O número 5 tem que ser o primeiro, porque aí vocês já deixam de perder tempo, porra. Vai analisar um jogador sem antes saber se ele se enquadra ou não no orçamento, aí passa por tudo e depois, não faz parte do... Aí é foda. Bom, galera, vamos lá. Vamos falar aqui sobre o Alexandre Matos. Galera, ó, o Vasco, desde o mês passado, está especulando, né? Alguns canais de youtuber, o Vasco não, né? Mas alguns canais de youtuber que se dizem bem influentes, que têm contato com o empresário, contato com o clube, contato com fulano, com Beltrano, com o demônio. Eles dizem assim, o Vasco quer Kelvin, do Atlético Paranaense, Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, Terãs já tinha até um pré-acordo firmado com o Vasco, Bissoli, Christian, e, gente, é sério, tá? Eu entrei em contato com esse cidadão aqui, ó, o CEO do Atlético Paranaense, o Alexandre Matos, e a resposta dele, eu perguntei, né? Dentre esses jogadores todos que estão sendo especulados no Vasco, qual houve proposta, se existiu alguma proposta, qual foi o jogador? E ele me respondeu exatamente isso aqui, ó. Não, até o momento, nunca existiu proposta, consulta, nada do Vasco em relação a qualquer jogador do Atlético Paranaense. Seja ele o Sunda, o Bunda, o Lucha, valeu? Não tem, irmão. Mentira. É mentira. Palavras do senhor Alexandre Matos aqui. A palavra dele para mim foi essa, abre aspas. Não, até o momento nunca existiu proposta nenhuma de nenhum jogador do Atlético Paranaense a respeito do Clube de Regatas Vasco da Gama. Valeu? Fui. Tamo junto, galera. Pode confiar que eu não tô mentindo não, hein? Forte abraço. Depois eu volto.